Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e comentários. Apresentação: Professor Jacaúna Medeiros. Estou aqui com o Max Cavalcante, como eu disse antes do intervalo eleitoral. Vamos tratar sobre globalismo e assuntos relacionados. Bom dia, seja bem-vindo de novo, né? Você aqui já viu outra vez, Max é estudante do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Bom dia, meu amigo Jacaúna. Bom dia, pessoal aí que está ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele, por ser muito presente, ele muitas vezes passa despercebido, né? Porque a grande mídia, ela o trata como sendo algo que, assim, é tão óbvio que não é digno nem de ser discutido, que é o globalismo. As pessoas muitas vezes, até por causa dos jornalistas mesmo, confundem globalismo com globalização, que são coisas diferentes, apesar dos dois serem bem parecidos, né? Globalização, ela seria mais ou menos, quando você... a globalização é um processo inteiramente econômico, né? Ela pode haver em outros setores também, mas ela surge, ela fica bem marcada na cadeia de produção econômica. E o que seria, né? Globalização é você conseguir otimizar sua produção através da retirada de recursos e insumos de diversos lugares diferentes. Vamos supor, aqui no Brasil, não é isso, esse aqui é só um exemplo que eu estou criando, tá? Vamos supor que aqui o Brasil seja o maior produtor de milho do mundo, só que o maior produtor de farinha seja em outro país. E o melhor produtor de leite seja em outro país também. Ao invés do Brasil tentar sozinho produzir todos os ingredientes necessários para fazer um bolo de milho, né, que são esses ingredientes que eu citei aqui, ele vai e compra, cada país produz ao máximo, concentra sua produção naquilo que ele é melhor, para daí ele conseguir produzir mais e mais barato. E daí os outros vão lá e compram. E assim, essa integração econômica, otimizando a compra e a venda, né, melhorando a cadeia de produção, faz com que... É isso que se chama de globalização, né? Essa interação entre diversas nações para poder atingir essa otimização econômica. Como eu disse, isso pode acontecer também na via educacional, por exemplo. Alguns aspectos culturais afloram melhor em determinadas culturas do que em outras, e essa integração ela é natural e salutar que exista, né? Só que o globalismo, ele não tem nada a ver com isso. Nada assim, intrinsecamente falando. Ele tem algo a ver porque, eventualmente, essas duas coisas se interseccionam, né? Mas, muitas vezes, a globalização ela até impede o globalismo. O globalismo ele é o seguinte, é o desejo por uma administração única e total sobre o planeta inteiro. E, assim, é um assunto que, para quem frequenta muito Twitter, para quem frequenta a direitosfera das redes sociais aí, já deve ter ouvido falar um bocadinho. A dona de casa normal, o pessoal que ligou, que está ouvindo aqui a Rádio da Mata pelo rádio mesmo, provavelmente não deve ter ouvido falar desse negócio. Essa ideia não é uma ideia nova, é tanto que, assim, dizem que o primeiro cara que tentou fazer isso, né, que tentou criar o governo global, uma administração para o planeta inteiro, foi ou o fundador da Torre de Babel, ou o Nimrod, que algumas pessoas dizem que são a mesma pessoa. Eu não sei se é verdade, só estou citando aqui. Mas uma coisa é fato. Tem um livro aqui que eu estou em mãos dele, quem está vendo na internet está vendo aqui, é esse livro aqui, ó, A Conspiração Aberta. Ele foi escrito pela primeira vez em 1928 por um cara chamado H.G. Wells. Está aqui a foto, quem está vendo na internet está vendo aqui a imagem. H.G. Wells é o cara que criou o livro A Máquina do Tempo. Inclusive tem um filme, dois filmes na verdade, pronto. H.G. Wells é esse cara daí. E o H.G. Wells ele é fundador de um negócio chamado Sociedade Fabiana, que era a London, parece que hoje ela se chama London School of Economics, ou seja, a Escola Econômica de Londres. Aí a gente já vai vendo aí que os assuntos vão se interseccionando, né? A busca de um governo global com uma escola de economia. Porque o que acontece? Essa otimização da produção, que eu disse que é a globalização, né? Que é um processo natural e salutar. É bom que aconteça mesmo, porque se você prestar atenção, antigamente as pessoas não tinham o que comer. Hoje, um dos grandes problemas do mundo é obesidade. Quem poderia imaginar na época, sei lá, da Primeira Guerra, onde teve fome pra caramba, tinha gente, onde teve o caso do Holodomor, que não foi na primeira, foi na segunda, que foi a fome, a morte pela fome na Ucrânia. Procure isso depois. Não, Holodomor não é um rei do Senhor dos Anéis, não, tá? Holodomor é um termo, né, nessa língua original, e que representa uma coisa horrorosa. Se você tem estômago para ver, escreve aí no Google Holodomor, Holodomor, M-O-R.
Se escreve isso no Google e segura o estômago, porque você vai ver as coisas mais horrorosas que você já viu. A gente teve agora na Segunda Guerra a morte pela fome, né? As pessoas a fome era um flagelo que dizimava a humanidade, dizimava populações. E hoje a gente tem um problema com obesidade, ou seja, tem gente morrendo de tão gordo, de tão nutrido, vamos dizer assim, talvez não bem nutrido, mas pelo menos está alimentado, sem sombra de dúvida, né? Isso era impensável alguns tempos atrás. E se isso ocorre hoje, é porque a produção de alimentos está otimizada. Ou seja, a gente consegue produzir bastante alimento. Eu sei que no mundo inteiro há pessoas que passam fome, a gente sabe disso, ninguém é maluco para dizer que não. Só que o fato de existir um problema como obesidade já é sintomático de que a gente conseguiu um certo avanço econômico. E aí onde entra os motivos pelo qual o globalismo, ele apesar de ser tentado, ele foi tentado ser implantado em épocas atrás e ele falhou. E hoje a gente está às portas disso acontecer. Eu particularmente acho que já aconteceu. Mas é uma outra discussão. Porque antigamente, como havia muito a se explorar economicamente, às vezes uma simples inovação tecnológica podia fazer a balança geopolítica do poder virar da noite para o dia. A internet mesmo é um belo exemplo disso. A internet surge, ela veio da ARPANET, que era uma rede exclusivamente militar, que era para poder os militares se comunicarem e tal, para fazer operações no mundo inteiro. E daí abriu-se ao público e criou-se isso que a gente chama de internet hoje em dia, que é essa rede, como gosta de dizer o Barroso, né? A rede mundial de computadores. Isso é o termo mais cafona que eu já ouvi. Mas beleza, serve como descrição. Aí essa rede mundial de computadores, ela abriu espaço para inúmeras inovações tecnológicas, que acabou colocando da noite para o dia figuras que eram verdadeiros Zé Ninguém e viraram os homens mais ricos do mundo, como Mark Zuckerberg, por exemplo, que foi praticamente da noite para o dia, né? Até um dia desse a gente usava o Orkut. Quem tem mais de 30 anos, feito eu e Jacaúna. Porque Jacaúna acho que não tem mais de 30 não, né? Eu tenho mais, bem mais. Quem tem um pouquinho mais de 30 anos, feito eu, usava o Orkut um dia desse. E o Orkut não era do Mark Zuckerberg, né? Eu cheguei a ver o meu primeiro perfil do Facebook. Na verdade, o meu perfil do Facebook, que é o primeiro até hoje, ele foi criado no Facebook em inglês. Porque não tinha muita gente usando aqui, né? E de repente esse negócio bombou, o Orkut sumiu. Aí o Mark Zuckerberg virou de repente um dos homens mais ricos do mundo. Não sei se ele é o mais. Parece que é o Jeff Bezos, o cara do Amazon, agora, inclusive por causa do coronavírus. Veja que coisa curiosa, isso não é... Eu não acredito que seja coincidência. Essa balança, assim, a briga, o páreo duro entre os homens mais ricos do mundo, ele não vira por um acaso, não é por uma sorte, não, sabe? Você pode ascender do zero a um ponto muito alto por uma sorte, mas você sair de, sei lá, de quarto, oitavo, quinto para o primeiro, aí não é sorte, não. Aí é ação pura mesmo, é tática. Mas o ponto essa internet acabou abrindo precedentes para que indivíduos como Mark Zuckerberg de repente ascendessem meteoricamente a controles de opinião pública do país inteiro. E a criação, com a Revolução Francesa, onde se derrubou um monte de império, depois veio a Primeira Guerra e a Segunda, saiu derrubando o restinho do império que sobrava, e os países começaram a virar democracias liberais, salvo a elasticidade do termo, a opinião pública virou uma ferramenta muito forte de poder político, né? Tanto que, hoje em dia, praticamente tudo é opinião pública. Basta você ver que alguém como a Anitta, cujo maior talento é rebolar a bunda, ela é capaz de dar opinião geopolítica sobre assuntos que estão ocorrendo na Europa inteira. Mesmo que ela não tenha a menor qualificação para sequer soletrar a Europa inteira. Ela não é capaz de soletrar isso. Eu duvido que ela faça esse tipo de coisa. E há quem a leve a sério, né? E há quem a leve a sério. Um cara como Felipe Neto, que nada numa banheira de Nutella, ele estava fazendo uma live com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E isto não é um exagero, nenhuma piada. Isso literalmente aconteceu. Aí, assim, quando esses indivíduos fazem isso, por quê? Por que essas pessoas estão lá? Porque um cara como Felipe Neto está dando opinião sobre política nacional. Porque a opinião pública hoje em dia é a arma mais poderosa da política. Então, você pega alguém que tenha muitos seguidores, e isso o Felipe Neto tem pra caramba, e bota esse cara para falar alguma coisa, porque presume-se que pelo menos, sei lá, 30%, se 30% dos seguidores, que o Felipe Neto tem mais de 20 milhões de seguidores, se 30% desse pessoal faz o que ele diz só porque ele está dizendo, então, assim, arrumar uma maneira de convencer esse cara é muito importante, porque eu faço com que esse cara jogue no meu lado, defenda as minhas ideias, e daí a grande massa vai comigo. Devido a isso só aconteceu graças a esse boom da opinião pública, aconteceu graças a esses dois fatores, né? A criação de inúmeras democracias no mundo inteiro, democracias liberais, como eu disse, salvo a elasticidade do termo,
E o advento da internet, que ela se propôs a ser uma grande ágora, aquele grande espaço lá em Atenas, né, na Grécia, quando o pessoal se reunia, aquelas pessoas... Porque quando se fala em homens se reunindo numa praça pública para discutir algum assunto, a gente pensa que é como se fosse um bando de papudinho na esquina do bar falando sobre o jogo de Santa Cruz com o Sport. Não é isso. A Ágora de Atenas, os homens que iam para lá eram aquilo que era chamado de espoldaio. Espoldaio é um homem adulto formado. É um homem que, para você ter uma ideia, o Sócrates, ele depois de velho, ele virou empreiteiro. Mas o Sócrates foi militar a vida inteira. Enfrentou guerras, teve que conduzir tropas, enfim. E ao término de tudo isso, quando ele estava velho, ele se tornou um filósofo. E nessa idade, com essa idade, depois de muitos anos, depois de um homem já formado, com toda a sua história já pronta, ele veio a ser filósofo, e era lá onde ele discutia. Na Ágora, ele discutia filosofia, discutia sobre política com os seus outros pares, né? Com homens que também eram homens formados como ele. A internet se propôs de cara a ser isso, essa grande Ágora, onde todo mundo podia discutir. Claro que não era espoldados, não eram espoldados, eram Filipes Netos, eram Anitas, e também alguns espoldados, claro, como o professor Olavo de Carvalho e tantos outros. No entanto, nessa ágora daí, nessa suposta ágora da internet, as corporações que ascenderam meteoricamente e chegaram nesse poder, como o Facebook, o Twitter e tantas outras, que conseguiram esse espaço, conseguiram ceder esse espaço para as pessoas de poder expressar suas opiniões, começaram a condenar algumas opiniões, dizendo assim, olha, isso aqui você não pode dizer, isso aqui a gente não gosta, aqui você não pode falar. Por exemplo, hoje em dia, você não pode sequer discutir se há necessidade de uma vacina ou não, do Covid-19, né? Porque basta você ver que foi feito um trabalho daquilo que a gente chama de janela de Overton. E, pessoal, eu sei que aqui eu estou usando um monte de termo que talvez a dona de casa, o senhor aí que está ouvindo na rádio, não entenda. Mas eu peço para que o meu amigo Jacaúna aí, caso apareça alguma dúvida no chat, ele informe aí o pessoal. Certo. Sim, o que é que acontece? Janela de Overton, né? Houve um trabalho de janela de Overton, que é manipulação da opinião pública. Você tem uma discussão onde tem os termos, para poder haver uma discussão, tem que haver termos pelo menos antagônicos, né? Em que eles tenham, assim, discordem diametralmente em algum ponto. Por exemplo, vamos supor a seguinte hipótese aqui. A discussão é: bolo de chocolate é melhor que bolo de morango. Aí existe a pessoa que diz assim, que está no centro da discussão. Ela diz assim, olha, eu não sei opinar, eu gosto tanto de bolo de chocolate quanto de morango. Eu não sei o que dizer. Aí tem aquela que, vamos supor, está mais à direita, diz assim, não, eu sou mais o bolo de chocolate. Ele é bom. Claro que tem alguns bolos de morango que são melhores, mas o bolo de chocolate, em via de regra, é melhor. Aí, mais à direita ainda, isso é tudo hipotético, eu estou só explicando, tá bom? Mais à direita ainda estaria o cara de dizer assim, não, bolo de chocolate é absolutamente melhor que bolo de morango. Qualquer bolo de chocolate é melhor que bolo de morango. E a esquerda estaria o inverso disso, né? Como nesse mesmo exemplo, na mesma gradação que eu citei. Imaginemos que a discussão ela está entre não sei opinar, né, o cara do centro mesmo, e o cara que diz o bolo de chocolate via de regra é melhor do que o de morango. Mas aí tem aquele grupo de pessoas que controla, que está administrando a discussão, ou seja, os controladores das redes sociais, e eles querem que determinado ponto seja enxertado nessa conversa. E o ponto que ele quer, o resultado que ele quer da discussão é, eu quero que fique mais proeminente na rede social a opinião de que o bolo de chocolate, o bolo de morango é absolutamente melhor que o bolo de chocolate. Aí o que acontece? Eles começam a dar mais visibilidade ao cara que está mais ao extremo, nesse exemplo específico, à esquerda. Veja bem, eu não estou dizendo que gostar do bolo de morango é coisa de esquerdista, não. Pelo amor de Deus, não é. Tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com política, é só um exemplo. O cara que estaria mais nessa extrema esquerda, nesse espectro hipotético que eu criei, ele estaria defendendo essas opiniões aí, que o bolo de morango ele é absolutamente melhor que o bolo de chocolate. No entanto, as redes sociais começam a dar mais visibilidade a esse cara, começam a chamar mais esse cara para o programa, começam a levar esse cara no Roda Viva, aí para o ministro do STF, aí ele discutir com um monte de gente, o Twitter dele começa a ser mais retweetado e mais visto, e com isso faz parecer que a opinião que era mais popular, ela é como se fosse um absurdo, coisa de gente maluca e de gente ignorante. E é exatamente por isso que o senhor que está ouvindo agora na rádio, a senhora dona de casa que também está ouvindo na rádio, é por isso que muitas vezes, quando você pensa assim, mas minha gente, não existe isso de casar um homem, duas mulheres e um cachorro, isso é um absurdo. Quando você pensa uma coisa tão óbvia como essa, que qualquer pessoa em sua sã consciência concorda, você parece esquisito na internet. Não é porque você é esquisito, todo mundo concorda com você. Só que nós somos a maioria silenciosa. Ou melhor dizendo, nós somos a maioria silenciada. Nós não podemos falar, porque a nossa opinião ela é feia, ela pega mal. Não é aquela opinião que a imprensa gosta de ouvir.
A opinião que a imprensa gosta de ouvir é que é o seguinte, é que qualquer coisa é família e que aborto é um método contraceptivo. Se seu filho nascer, como aconteceu agora na Austrália, o aborto, que não é nem aborto mais, aí é homicídio claro e simples. O seu filho nasceu, tirou ele do ventre, está lá no seu colo, você vai lá e executa a criança. É até 9 meses, né? Até 9 meses. Quer dizer, o bebê nasceu... O bebê nasceu, você executa. Já saiu do... né? Na Austrália isso é permitido. Na Argentina foi aprovado agora. Você vê, ao mesmo tempo que a Argentina está passando por um confinamento duríssimo, quando teve as comemorações da aprovação do homicídio de bebês, a aglomeração lá estava livre, estava liberada. Por quê? Aí quando você, dona de casa, percebe isso, usa os seus neurônios e sua capacidade de entender a realidade, faz assim, mas espera aí, não estava proibido aglomerar? Por que esse pessoal está aglomerando aí do lado de fora agora? Aí quando você faz essa pergunta, aí vem a rede social e fala, não, cala a boca, peraí, não discute isso não. Aí esconde a tua opinião. É por isso que faz parecer para você que você, assim, é como se você dissesse, pô, gente, eu estou dizendo alguma coisa que é um absurdo, alguma coisa errada. Essa impressão, esse mal-estar que você sente, isso é efeito da janela de Overton. Essa sensação que você tem, um outro termo chamado espiral do silêncio. Estão jogando você numa condição de maioria silenciosa. Só quem fala é aquele grupinho específico. E as redes sociais, elas conseguiram fazer isso. Assim, o ápice, a apoteose da execução desse método foi quando eles censuraram o homem mais poderoso do planeta. O senhor presidente Donald Trump. Eu chamo presidente nativo porque ele é presidente mesmo. O pessoal fraudou a eleição da América e colocou o Joe Biden, um homem que sequer tinha voto, é gaga e possivelmente um criminoso. Quando censuraram um cara feito Donald Trump, que tinha mais de 90 e poucos milhões de seguidores no Twitter, é coisa assim de louco. Nem mesmo o Felipe Feto tem tanta gente, não tem um terço disso, nem o Felipe Feto tem isso. Quando eles fizeram esse tipo de coisa, eles mostraram pra gente que existe um grupo de pessoas que não merece sequer dizer nada na rede social. Nada. Você não tem direito a falar absolutamente nada. Fica caladinho aí e pronto. Ao fazer isso, eles confirmaram o seu poder e mostraram que a internet não é isso que eles propunham no começo, essa ágora. Na verdade, a internet era um alçapão, onde eles abriram e as pessoas foram chegando, não, venham, vocês vão ser bem recebidos e tal. E agora que a gente entrou lá, eles fecharam a caixa. E quem tá dentro, velho, agora vai cantar de acordo com a minha música, sabe? Atualmente, as redes sociais estão quebrando um princípio até da lógica, porque quando você aceita, nos termos de inscrição lá das redes sociais, ele diz assim, olha, nós não nos responsabilizamos por aquele conteúdo publicado pelos usuários. O que eles estão dizendo é o seguinte, o usuário publicou, a responsabilidade é dele. Você quer processar, processa o cara. Beleza, tudo sensato, tá certo mesmo. A pessoa está usando o serviço, o culpado por alguma consequência daquele mau uso é o usuário, não o administrador da rede. No entanto, no momento em que eles começam a censurar determinados conteúdos, eles estão fazendo um processo de curadoria. Eles estão dizendo qual é a opinião aceitável e qual não é. Portanto, logicamente, eles deveriam ser acionados caso alguém pusesse, por exemplo, o vídeo do PCC executando pessoas na favela. Era para a rede social ser acionada, só que ela não pode. Isso aconteceu, pelo menos na América, aconteceu por causa de uma lei que passou agora há pouco tempo, assim, uns 6 meses atrás, passou uma lei que permitia que as redes sociais não fossem mais responsabilizadas. Ou seja, agora eles podem fazer o que quiser na rede social, sem nenhuma consequência. É por isso que o site do Senso em Comum concluiu numa notícia deles lá, que as redes sociais viraram estados autocráticos agora. Viraram nações, com mais poder, inclusive, do que muitas nações. Né? Porque para ter o poder de silenciar o homem mais poderoso do planeta, significa que eles têm poder, assim, pra caramba, né? Tem bastante poder. E tudo isso está incluso naquele livro lá, esse projeto não das redes sociais especificamente, mas esse projeto de acúmulo de poder está incluso nesse livrinho aqui, que foi escrito em, deixa eu ver aqui de novo, em 1928. 1928, no período entre guerras. Entre a primeira que foi de 14 a 18 e a segunda que foi de... 39 a 45. 39 a 45. Foi em 28, isso aqui foi entre guerras, os caras já estavam discutindo esse tipo de coisa. Já estavam discutindo criar um processo de poder global. E toda essa introdução eu dei para que, após, acho que vai ter um intervalo agora, né? Daqui a 4 minutos. Daqui a 4 minutos, para após o intervalo, a gente começar a falar sobre quais são os efeitos práticos disso aqui no país. Sei que a introdução ficou um pouquinho longa, mas porque, como eu disse, quem participa aí
da direitosfera da internet aqui, dos confins, dos vales dos malucos, ao qual eu e o Jacaúna pertencemos, a gente já conhece esse negócio, não precisaria dessa introdução. Mas aqui a gente está falando com todo mundo, né? Pessoas, inclusive, que não foram apresentadas à matéria. Aí daí a gente vai falar sobre qual é a ligação que isso tem com esse negócio da Amazônia agora, o que é que isso tem a ver com essa história de Covid-19, o que é que isso tem a ver, quais as consequências da fraude na eleição americana e colocar o Joe Biden no poder, no lugar de colocar o presidente que foi eleito, né, que é o Donald Trump lá, quais as implicações que isso tem no governo do presidente Jair Bolsonaro, quais as consequências que isso terá em 22. A gente vai falar sobre isso após o intervalo, mas eu precisava mesmo dessa introdução rapidinha aqui. Bom, acho que... Mais alguma coisa que queira colocar? Só para colocar para o ouvinte, né? O pessoal que chegou, talvez está chegando, começou a... Nem todo mundo chega no começo do programa, né, para ouvir, então está ouvindo agora. Estou conversando com Marcos Cavalcante, é aluno do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho e outras pessoas também que fazem parte. E estamos falando sobre globalismo. E o Marcos introduziu, fez uma introdução dizendo, em termos gerais, desde quando isso é pensado, por que as pessoas estão pensando nisso e as consequências. Também vamos falar dos, entre aspas, atores, né? Atores globais e atores locais, porque isso não é um evento que acontece lá fora, também acontece aqui no país, às vezes de forma muito discreta, as pessoas não percebem. Não percebem porque a ideia realmente é fazer com que não seja perceptível, fazer com que as pessoas entendam até que isso é normal, é tranquilo. Eu posso cancelar qualquer pessoa desde que eu tenha vontade. Ou o que eu tenho por trás de colocar um tipo de narrativa de conversa e outra não? A liberdade das redes. Inclusive no dia 15, né, até o próprio Aurélio Schumann estava falando na nossa conversa de mais cedo, né, sobre o Silence Day, né, o dia que as pessoas disseram, a gente vai boicotar por um momento, em protesto, toda essa perseguição que é feita nas grandes redes. E essa perseguição é feita por quê? Porque há pessoas que estão lutando contra outras e querem impedir outras de mostrar a certas pessoas o que de fato é verdade. E a discussão pública deve ser exatamente isso. Uma pessoa pensando diferente da outra e elas tendo liberdade de expressão. É exatamente o que esses donos ou supostos donos do poder não querem. E não só apenas governos, é muito mais do que governos, são corporações. Mas isso fica para já na volta do intervalo apoio cultural. Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e comentários. Apresentação, professor Jacaúna Medeiros. 10h03, de volta aqui com o nosso Conexão Brasil e o Max Cavalcante, que é aluno lá do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, COF, né? É chamado de COF, eu não sei nem se é onomatopeia, né? O barulho da minha tá tossindo em inglês, né? COF. O professor lá fumando, né? Mas se bem que, bom, pelo menos está lá, né? O pessoal é bem estudioso, grande professor Olavo de Carvalho. Estamos falando sobre globalismo, no bloco anterior, uma introdução sobre o assunto, e aí os pormenores. Max, fica à vontade para continuar. Sim, a gente deu aquela introdução lá no primeiro bloco, né? Explicou mais ou menos de onde vem essa ideia. Ela é de tempos tão antigos quanto a própria Bíblia, pelo menos o germe da ideia. A execução dela veio ficar bem mais clara com a criação da Sociedade Fabiana em 28, por um dos, né? Foram vários homens, entre eles o H.G. Wells, autor desse livro aqui, A Conspiração Aberta, que é um livro que até o subtítulo dele é Diagramas para uma Revolução Mundial, veja bem. Ele está falando aqui abertamente do desejo de criar um governo que seja para o mundo inteiro. Né? E aí surge a pergunta, algumas pessoas sempre, assim, a pergunta mais óbvia de tudo, né? O que é que isso tem a ver comigo? Como é que isso encosta na minha vida? Como é que isso vem tocar aqui? Quando você vê, acontece agora, a gente está vendo essa crise aí na Amazônia, no Amazonas, né, melhor dizendo, não é na floresta, mas é no estado. No estado do Amazonas, tá faltando oxigênio lá enfim, tá faltando oxigênio de uso médico lá. E esses insumos aí são de responsabilidade do governo do estado. E quando falta, a função é o governo do estado recorrer à União, né, ao governo federal. E foi o que o governador do Amazonas fez, ele recorreu ao governo federal pedindo insumos, esse tipo de recurso? Não, ele recorreu à Venezuela. E agora pediu o pinico ao Nicolás Maduro, na Venezuela. O cara que está devendo dinheiro do BNDES. Pois é, o cara que deu calote no BNDES. O cara cujo o predecessor, né, o Hugo Chávez, ele estatizou o gasodutos nossos que passavam por lá. Chegou assim, não quer saber, não é mais de vocês não, é meu, tá bom? E tomou e
Pronto, e ficou por isso mesmo. O governador da Amazônia pediu socorro a esse cara, e não ao governo federal. Né? Você pode perguntar, mas por que não era tão mais fácil pedir, já que é território do mesmo país e tal, é todo mundo, vamos supor, pelo menos em teoria, todos nós buscamos o mesmo fim, né? O governo federal quer atender ao povo do estado do Amazonas e o governo estadual do Amazonas também. Por que ele não fez isso? Porque é o seguinte, você deve se lembrar, a gente às vezes tem, como é que eu posso dizer, a gente tem uma memória curta, né? E algumas das vezes a gente não consegue ligar alguns pontos, principalmente quando eles estão um pouquinho afastados. Você viu que lá na época, onde teve uma reunião do não me lembro, G20, G8, enfim, eu sei que tem um grupo de nações aí, teve uma reunião, e o Macron, o homem que lacra muito, o Macron, ele disse que Tudo bom, Nando? Ele disse que... Chegou um colega nosso aqui agora. Antônio Brito, do Blog Brito. Seu Antônio Brito. Aí o Macron, ele tinha dito que o Brasil precisava, era importante, era um problema de ordem mundial, internacionalizar a floresta amazônica. Ele disse isso, o Macron, né? E o Bolsonaro até respondeu e disse assim, olha, vocês têm que se orientar direitinho, porque na Europa a gente não encontra a Mata Atlântica, agora lá no Brasil a gente encontra. Então assim, se for para poder cuidar de algum lugar, está na hora de vocês cuidarem da própria casa, né? Antes de reclamar dos outros, vão forrar a própria cama e ajeitar o quarto. Depois, o Joe Biden, ainda em época de campanha, ele disse assim, se continuar esse negócio das queimadas, claro que não foi com essas palavras, né? Eu dou uma mudada aqui porque eu sou meio maloqueiro mesmo. Mas ele disse, se continuar com esse negócio de ficar botando fogo na Amazônia, seu Bolsonaro fica correndo com lança-chamas lá por dentro. Se continuar com esse negócio de botar fogo na Amazônia, eu vou colocar um monte de sanção em vocês aí no Brasil, tá bom? Aí o Bolsonaro também respondeu à altura. No entanto, de repente começa a aparecer agora, logo após o Joe Biden ser eleito, com aspas em volta do nome eleito, que ele não ganhou a eleição, como eu disse a vocês, foi uma fraude. Logo após o Joe Biden assumir o poder, de repente começa a aparecer um problema no Amazonas, e ao invés do governador do Amazonas pedir socorro ao governo federal, ele pede socorro a uma entidade internacional. Afora o fato que existe uma lei hoje, que está sancionada, está em execução aqui no Brasil, eu não sei o número exato da lei, que permite a compra de organizações estrangeiras de território nacional. Algumas regiões, fora aqui na Amazônia, a gente sabe que existe um bom pedaço da Amazônia, que ele é de uso das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que não são forças armadas, são uma organização narcoterrorista. Esses caras têm território dentro da Amazônia, ilegal, claro, mas existe território agora que pode ser comprado legalmente, e que os chineses já estão de olho nisso aqui. Aí agora você presta atenção, todos os olhos do planeta se voltam para o território não é do estado do Amazonas, mas da floresta amazônica, né? Que lá contém recursos, inclusive, que talvez não tenham nem sido catalogados. Os caras não querem para cuidar, eles querem para explorar. Exatamente, como sempre foi. O Brasil sempre foi visto como um local para a gente retirar recursos, para daí a gente fazer o uso dele, seja onde for. Né? Isso é historicamente. Você vai passar pela história do nosso país, você vai ver isso se repetir várias vezes. Aí, quando começa a acontecer esse voltar de olhos de um monte de líderes dos países Europa fora e América também, se voltam para a Amazônia. Não estranhe se daqui a alguns meses, de repente, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que já está na mira, inclusive da imprensa nacional, já faz algum tempo, de repente ele venha a ser trocado por algum ministro militar, por algum ministro desses que é isentão, que é positivista e tal. Aí você se pergunta agora, o que é que isso tem a ver com aquela coisa do globalismo? Porque no plano global, você precisa de regiões do mundo que tenham funções específicas, tal qual como uma empresa, né? Não pode ser, pronto, melhor explicando, é como um jogo de futebol. Num jogo de futebol, você já deve ter assistido jogo de futebol de menina, não de jogadora profissional, mas de mulher normal, jogando bola. Você vai ver que a bola ela corre e o time inteiro, da zagueira ao goleiro, vai todinho em cima da bola, dos dois times, corre todo mundo em cima da bola. De repente fica aquela confusão de pé chutando para tudo quanto é lado e a bola sai caindo pelo cantinho da conversa. E depois elas correm de novo para o outro lado. Num time de futebol profissional, tem zagueiro, tem atacante, centroavante, meio campo. Cada um tem sua função. Quando a bola vai para determinada área, cada um vai para aquele lugar. Quando cada um tem sua função, a execução do fim fica mais eficaz. Ela produz um resultado mais controlável, mais apurado. Numa criação de governo global, que eu citei para vocês nesse livro aqui, na Conspiração Aberta, eu mostro mais uma vez aqui, nessa execução do governo global é necessário que cada país tenha a sua função específica. E qual seria a função específica do país que tem uma floresta única e que tem uma porção de área agricultável enorme, da qual a gente só usa cerca de
40% ou é 60%, eu não me lembro. Eu acho que até menos da metade que a gente usa de terra agricultável do país. E é suficiente para a gente atender a demanda nacional e ainda exportar. A função do nosso país, obviamente, é ser celeiro do mundo. É criar, produzir alimento e dar recursos para que eles possam fazer manufaturados. Não à toa que hoje você está comprando um monte de eletroeletrônico barato e está vendendo comida para fora caro. O setor que é o carro-chefe, que é a locomotiva do nosso país, é o setor rural. É aquilo que o pessoal chama, né? O agronegócio. O agronegócio é a locomotiva do nosso país. Isso tem até a ver com esse boom de música sertaneja, mas bom, enfim, isso é outra história, eu ia devagar. O agronegócio é a locomotiva do nosso país. E ele está sendo. É justamente o negócio que ele é mais, como é que eu posso dizer, desrespeitado pela grande mídia, pelos partidos de esquerda. Eles sempre tratam todo o pessoal do agronegócio como se fosse um bando de brucutu, de ignorante, de gente desqualificada para um debate civilizado, esse tipo de coisa. No entanto, ao mesmo tempo que eles tratam como civilizado, um cara feito Felipe Neto e a Anitta, que estava discutindo geopolítica até um dia desse. Né? Aí, esse pessoal aqui está na mira da produção, da produção otimizada do agronegócio internacional. Que eu acredito, agora que eu vou fazer um pouquinho de especulação, eu acredito que esse pessoal virá para cá usando um método estritamente mecanizado, né? Porque hoje em dia a gente tem colheitadeira eletrônica, a gente tem aquele fumacê de plantação que é feito com drones, não é mais com avião, a gente tem até a plantadeira também eletrônica. Dá para você ter uma fazenda inteira, assim, desde do plantio até a retirada do leite, enfim, do cuidado dos animais, toda mecanizada. Se você faz isso, obviamente você vai precisar de um capital inicial de investimento muito alto. Mas isso não é problema para quem está envolvido no xadrez geopolítico mundial. E após você implantar isso na sua fazenda, o resultado que você vai adquirir, a sua colheita, a sua retirada de recursos, ela sai muito mais barata, porque você consegue retirar muito mais e você consegue retirar sem precisar estar pagando trabalhador. Aí não tem como o cara do agronegócio, o cara que trabalha da plantação, como é que eu posso dizer, daquela fazenda de subsistência, daquele senhorzinho que você vê na esquina. Agricultura familiar. Agricultura familiar, que ele produz. Quem segue daqui para Garanhuns vai ver um monte de gente vendendo abacaxi na beira da estrada. Enfim, essas frutinhas que a gente compra por aí, que são muito boas, por sinal. Não vai ter como esse cara, esse produtor, vender o produto dele num preço tão barato do cara que produz com agricultura mecanizada. Porque aquele produtor, ele faz o quê? Ele tem vai suprir a família, e após suprir a família tem um excedente que ele vai vender. Ele vai vender naquele percentual baseado no tanto que ele precisa para retirar para ele. Eventualmente, esse cara não vai ter mais condições de se manter no campo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai vender o terreno dele para quem puder comprar. Quem vai poder comprar? Esse pessoal que está automatizando sua produção. Que vai estar vendendo, sei lá, suponhamos que o abacaxi seja R$1, os caras vão estar vendendo a 30 centavos. Vamos supomos que uma bandeja de ovo, quanto é que é hoje em dia? Eu uso todo dia, R$10, né? Uma bandeja de ovo barata seja R$10. Esse cara que vai estar produzindo eletronicamente, mecanicamente, vai estar vendendo o quê? A R$4, R$6 no máximo. Aí assim, não tem como concorrer com esse pessoal. Eles vão estar produzindo coisa com qualidade. Eventualmente, esse pessoal, o pequeno produtor, vai vender a sua terra, a sua porção agricultável, seu espaço para poder cuidar de animal, para essas grandes fazendas. Isso, veja bem, isso já ocorre na América hoje. Se você tem aquele serviço de streaming Amazon Prime, você vai lá e procura um documentário chamado Super Size Me 2. Tem um que é falando sobre comida fast food, né? Que é um cara que ele faz um desafio contra o McDonald's, ele passa o mês inteiro comendo só do McDonald's, aí passa a história lá. Aí ele fez o 2. O 2 ele falando sobre esse processo de agricultura, de produção do agronegócio na América. Hoje, na América, os pequenos produtores estão virando funcionários das grandes fazendas, que funcionam como indústrias mesmo, sabe? Elas têm filiais em diversos estados, enfim. Eu acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil. A diferença é que lá na América são produtores, são grandes grupos conglomerados da própria América. Aqui no Brasil eu acredito que vai acontecer com conglomerados chineses, que já estão comprando hoje território aqui dentro do Brasil. Esse pessoal vai comprar as porções agricultáveis e a mão de obra dessas pessoas que não estão conseguindo mais manter seu negócio agronegócio, e eventualmente haverá um grande êxodo rural, como já houve, não é sem precedente aqui. O que eu estou dizendo, eu não estou adivinhando as coisas. Eu só estou olhando para trás e comparando com o que está para acontecer na frente. Esse pessoal vai vir para as capitais. Com o aumento disso que a gente chama de bandidolatria, que é a cultura da defesa do bandido, direitos humanos, defesa de vagabundo, se o cara pula a sua casa, invade, e você dá um tiro nele, quem vai preso é você, não ele por ter invadido.
defesa de uso de drogas, esse tipo de coisa. Eventualmente, infelizmente, eu acho que eventualmente as drogas serão legalizadas aqui no país. A liberação do sexo, o sexo que deveria ser uma coisa tratada com um certo rigor, com um certo controle, vai ser um negócio totalmente, como é que eu posso dizer, completamente aberto. A palavra não é aberto, mas vai ser um negócio mais banal, né? Vai se tornar banal, vai se tornar, enfim, e vão levar isso eventualmente para as crianças também, né, como em alguns países já está sendo liberado. Você me lembrou, rapidamente interrompendo, falando sobre a cultura da bandidolatria, que é um dos planos, dos pensamentos desse pessoal globalista, né? Ou seja, transformar o bandido na vítima. O G1 um dia desse colocou assim: o bandido entrou numa casa, estava roubando e fez carinho no cachorro. Quer dizer, o que esse cara quer com isso, essa publicação? Oh, que fofinho, que bandido bom, né? Ele me rouba, mas faz carinho no cachorro. Faz carinho no cachorro e tal. E eles esquecem de falar uma coisa muito óbvia, né? Que o bandido fez carinho no cachorro, não é porque, mesmo que ele fosse bonzinho, vamos supor, a gente não pode esquecer que ele é o quê? Bandido. Mas vamos supor, não, a gente esqueceu que ele é bandido. Ele não é bandido, ele é só uma pessoa em situação de rua, ou seja lá o termo bonito que esse pessoal do direito humano gosta de dizer. Quando ele fez carinho no cachorro, é porque ele não queria que o cachorro latisse, para que o cachorro não chamasse a atenção dos donos da casa e ele acabasse tomando um balaço na cabeça. Então ele fez carinho no cachorro para calar a boca dele. Mas isso também não é citado na matéria, obviamente, por causa dessa bandidolatria que o próprio professor me ajudou aqui com esse complemento. Essa bandidolatria, em especial a do judiciário, de proteger sempre o bandido, de sempre tratar o bandido, você vê em vídeos, é fácil de achar no YouTube agora, se você quiser. Você vai lá no YouTube, você vai ver vídeo de audiência de custódia, do juiz trata o bandido como se ele fosse um pobre coitado na mão da polícia. Você perguntando, não, a polícia tratou você direitinho, eles não gritaram com você não, a sua prisão foi ok e tal. Somado a essa cultura da bandidolatria, quando houver o êxodo rural, a população que vier do campo, nessa situação complicada que eles virão, vai ficar um entulhado de pessoas nas grandes capitais. Isso aqui, como eu disse, é especulação minha, mas eu acho que não é sem fundamento. Vai ficar um entulhado de pessoas na capital, com a explosão de violência, miséria, perda de emprego, já que muitos negócios irão fechar, porque esse negócio de coronavírus não vai parar, os caras vão ficar fechando toda hora mesmo, cada dia vai ser uma invenção nova, porque já estão falando em variante do coronavírus, ou seja, se você toma essa porcaria de vacina que eles inventaram em 8 meses, que é uma coisa absurdo de excepcional, porque a vacina mais rápida que a gente teve aqui no país foi a da cachumba, que foi feita em 4 anos. 4 anos para uma doença muito simples como a cachumba, que é a papeira, né? Que toda criança tem, que é um bochechão e tal. 4 anos para criar uma vacina daquela. Os caras fizeram em 8 meses uma vacina dessa doença aí que apareceu anteontem. E agora já estão dizendo que há uma nova variação, ou seja, vocês vão ter que tomar outra vacina, e vai ter que fechar comércio, vai ter que usar a focinheira, e tem que ficar nessa dinâmica da loucura, assim, a perder de vista. Com isso, inúmeros negócios irão quebrar. Ou seja, pessoas do campo passando fome vindo para a cidade e pessoas que estão na cidade quebrando os seus negócios, aglomeradas, entulhadas e com a facilitação ao crime aqui na capital. Essa soma de fatores, obviamente, irá produzir uma explosão de violência, o que vai acabar ceifando muitas vidas, levando a uma mudança na dinâmica organizacional da sociedade, né? Eu particularmente acredito que haverá uma espécie de setorização, sabe? Bairros vão virar como se fosse condomínios fechados, pessoas irão se amontoar em torno de corporações de vigilância privada, alguma coisa desse tipo. Talvez numa dinâmica parecida com a desse boom que houve também nos motoclubes. Né? Você vai reparar hoje em dia que de uns 10 anos para cá não tinha tanto motoclube assim, de repente começou a aparecer motoclube em todo canto. Eu não estou com isso, claro, dizendo que ninguém de motoclube é bandido, esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Eu tenho ótimos amigos membros de motoclube e ótimos amigos policiais também, que são membros de motoclube. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que essa organização dos motoclubes, acredito eu, vai começar a ser integrada na sociedade e vai passar a trabalhar, fazer uma espécie de serviço de vigilância, para evitar que haja o avanço dessa bandidagem dentro daqueles territórios que as pessoas querem. As pessoas precisam de segurança, né, para viver. Ou seja, você não tem como sair de casa se você não sabe se vai voltar. E eventualmente isso pode ser integrado à dinâmica social e isso tudo é para daqui a 10 anos, cara. Não é coisa assim para 40 anos. E você pode verificar isso que eu estou dizendo. Claro que não esse cenário inteiro que eu acabei de escrever. Mas você pode verificar a execução desses planos, como eu disse aqui, como eu citei no livro A Conspiração Aberta, que eu mostro mais uma vez. Inúmeros desses planos estão expostos aqui nesse livro, que foi escrito em 1928. Mas você também pode ir no site do grande Fórum Econômico Mundial. Hoje, você abre aí no Google, vai lá, o Fórum Econômico Mundial, você vai lá ver. E eles têm dizendo assim, previsões para 2030, ou seja, daqui a 10 aninhos. Diz assim,
você não será dono de nada e será mais feliz. Não sou eu que estou dizendo isso, são os caras mesmo que estão dizendo isso. Tá lá. Eu estou dizendo que você não vai ter propriedade. Você não vai ser dono de nada e será mais feliz. Você comerá menos carne. Ou seja, você não vai ter a menor condição de comprar carne. E recentemente na Europa foi aprovado o uso de insetos em culinária. O que eles querem você comer é o seguinte, é comer um monte de plantinha, ficando fraco igual um maconheiro vegano, e comendo inseto. É exatamente isso, eu não estou brincando não, cara. Pode parecer exagerado o que eu estou dizendo, parece conversa de maluco, eu sei que parece mesmo, mas se você for no site do Fórum Econômico Mundial, você vai ver o que eles estão falando. Não sou eu que estou falando, são eles. São os próprios criadores desse plano que está sendo posto em execução agora no mundo inteiro. E isso não pode ser dito hoje nas redes sociais, por causa daquilo que eu falei no primeiro bloco, entendeu? E deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu sei que eu começo a falar e eu não paro nunca. Eu tenho só duas questões. Uma, se o Brito quiser falar, e a segunda, quando você reforça essa ideia da própria literatura. E aí eu quero trazer isso para a discussão, que também faz parte, quer dizer, um plano. Qual é o plano? É que o cidadão seja burro. E como é que ele faz isso? Não adquirindo cultura, não fazendo boas leituras, não pesquisando, entre outras questões. Você está mostrando esse livro mais de uma vez, está citando quem está do outro lado que não está vendo, está ouvindo você citar várias vezes, e aí isso me preocupa. O nível de leitura do brasileiro é de mal a pior. Né? Isso não, e não é só por conta, vamos dizer assim, que ele acessa a internet. Alguns acham que, só porque eu li o post de fulano de tal, não sei, eu li um monte de lugar, um monte de pessoas lá na rede social. Não! Você precisa parar para analisar o que você está vendo. Não é chegar de rompante e dizer eu acho isso ou aquilo. E aí, uma contribuição péssima nesse sentido, para quem tem esse grande plano de controle mundial de todo mundo, é conspiração, mas está aí, está mostrado, é que você seja um indivíduo cada vez mais incapaz de raciocinar. E isso também é voltado à questão da literatura. Quando eu não leio, quando eu não tenho esse hábito ou essa procura, eu sou muito mais propenso a não acreditar no que você está dizendo. Sim. Porque lá no COF, né, no curso online de filosofia do Seminário de Filosofia do Curso Olavo de Carvalho, ele explica pra gente que a educação da imaginação ela é até mais importante do que você ter conhecimento técnico. Ela é, na verdade, essencial para que você forme a sua inteligência. Por quê? O que é que ele está dizendo com isso? Ser inteligente, a descrição de inteligência do professor Olavo de Carvalho ela é bem específica. Ser inteligente não é você saber decorar inúmeros artigos e leis. Não é você saber citar determinado conjunto de regras ou citar qual é a capital do Djibouti ou do Azerbaijão. Isso, na verdade, é um conhecimento muito técnico, muito específico, que pode ser aprendido até por um garoto mesmo, um garoto de 15 anos de idade. Ter inteligência é você ser capaz de apreender e descrever a realidade. Você vê as coisas acontecem na sua frente, você faz, caramba, eu estou vendo isso. E você descreve essa coisa e outro faz assim. Eu também estou vendo isso. Eu só não sabia dizer o que você está dizendo. Muito obrigado. É como se a inteligência ela fosse uma luz que irradiasse aquilo em volta. Não é à toa que existe esse simbolismo, né, da inteligência. Quando você tem uma ideia, qual é o desenho que se aparece nos quadrinhos? Uma lâmpadazinha, né? Ou às vezes até um brilho, alguma coisa assim. Porque essa luz que ilumina a escuridão, que traz a gente a realidade, que mostra a gente como as coisas são. Então um homem inteligente, quando ele escreve, quando ele fala, ou quando ele age na frente de outras pessoas, ele acaba fazendo de tabela mesmo. As pessoas começam a dizer, caramba, bicho, era isso aí, eu via isso aí que tu estava dizendo, eu só não sabia dizer. E isso ilumina para aquela pessoa também, né? Então, para você fazer isso, você precisa ver outros homens inteligentes fazendo isso na sua frente. Só que a maioria desses já morreram. A maioria desses homens inteligentes já morreram. Mas você ainda pode falar com eles. E como é que você fala com esses caras? Você pega os livros deles e vê esses caras descrevendo a realidade. Quer seja na forma de ficção, Dostoiévski escrevendo lá Crime e Castigo, ele está contando uma história de um cara que se sente superior à humanidade não, mas aquele grupo de pessoas ali naquele lugar, comete um crime para resolver um problema e daí inúmeras coisas acontecem lá naquela história. E quando você vê aquilo sendo descrito na sua frente por uma pessoa cultista, por um dos homens mais cultos, talvez o maior psicólogo da história da humanidade tenha sido Dostoiévski, descrevendo aquilo, você começa a ver situações que você fala assim, caramba, eu já vi esse tipo de coisa acontecer, eu já passei por uma coisa semelhante, ou então, eu nunca vi isso, mas poxa, que forma interessante de escrever. Isso faz com que o seu imaginário vá ficando cada vez mais iluminado, e aos poucos você começa a aplicar isso na sua vida. E ao fazer isso, outros vão olhar você e dizer assim, caramba, bicho, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, nunca tinha feito essa coisa desse jeito, sabe? E daí você, junto com você vai levando outros. É assim que você faz, que você sobe o nível cultural da população. Você vai ter que, obviamente, educar o seu imaginário. Existem várias formas.
por literatura de ficção, como eu citei agora, O Crime e Castigo, para citar um exemplo do Dostoiévski. Você pode também assistir bons filmes, né? Por bons filmes, pelo amor de Deus, ninguém vai falar aqui o filme da Anitta ou do Pablo Vittal, alguma coisa assim, né? A gente está falando de bons filmes. Pronto, alguém pode me perguntar um exemplo. Me dá um exemplo de bom filme. O Poderoso Chefão, a trilogia do Poderoso Chefão. Para mim, talvez é o melhor filme já feito. Eu pago o pau mesmo, não nego não. Aquilo ali é um bom filme. São bons filmes. E muitos outros também. Você ouvir boas histórias também. Existe audiolivro gratuito no YouTube, assim, muitos de rodo. Se você tá com pressa, tá no trabalho, na correria, vou pro trabalho, pegar ônibus, metrô, seja lá o que for, bota um fone de ouvido e bota um audiobook para ouvir, velho. Eu já vi que, pô, o processo do Kafka tá lá no audiobook. Tem livro do H.P. Lovecraft, que é de terror, mas eu também acho muito bom também de se ler. Enfim, essas coisas faz com que você fique aberto a possibilidades que você não vai ser aberto ao ler o noticiário da Globo News, do G1, da Folha de São Paulo. Porque tudo aquilo que é dito no noticiário é aquela opinião, quem está acompanhando o programa desde o primeiro bloco sabe, que existe uma opinião que é ortodoxa na internet, aquela opinião que a mídia diz assim, não, essa aqui é a opinião correta de você ter. Você tem que achar que aborto é uma coisa bacana, que legal é legal, e que esse negócio de família ser papai, mamãe, filho e filho, isso aí é ultrapassado. Esse negócio de cristianismo, ir pra igreja, de missa, que nada, o negócio é candomblé, fazer macumba e tal, matar bicho, enfim, pegar encruzilhada. Essas opiniões daí, é a opinião que a mídia quer que você tenha, através do processo que eu também citei anteriormente, de janela de Overton. Se você quiser defender com propriedade aquilo que você acredita, você vai ter que ser inovador na forma de expor aquilo que você acredita. Você vai ter que ser capaz de pôr em termos de uma forma mais clara possível para que você traga à luz esse conhecimento que as próprias pessoas já têm, como o próprio dizia o Sócrates, né? Que o método dele, a maiêutica, era justamente você tirar uma ideia que o indivíduo já tinha. Aí para você fazer isso, velho, você precisa educar o seu imaginário. E não tem como educar o imaginário sem ler, sem estudar literatura de ficção. São os clássicos, são os melhores homens da história da humanidade produzindo aquilo que eles produziram de melhor. Um pedacinho só para o intervalo, e aí depois o Brito, se quiser, fica tranquilo. Mas uma observação rápida aqui antes do intervalo é o seguinte, ainda redundando nessa questão da literatura. Aí o que é que acontece? Indivíduos hoje de corporações, de organizações, querem... pega Monteiro Lobato. Vou pegar Monteiro Lobato, que tem um imaginário importante infantil, né, do universo da literatura infantil. As Reinações do Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, a própria história do sítio e tudo mais. E aí pessoas hoje querem trocar expressões as quais foram utilizadas naquela época, dizendo, isso é feio. Olha, naquela época existia um outro jeito de pensar, uma outra forma, e ainda há o contexto do que significa aquilo. Eu vou ser bem claro, talvez a pessoa está perguntando, o que ele quer dizer com isso? A Anastácia é uma figura importante dentro da história de Monteiro Lobato. Ela é sensacional, é aquela mulher pau para toda obra, mas também uma cuidadora zelosa, é uma pessoa importantíssima, uma negra, está lá. E aí existe a expressão usada mesmo lá, negra de estimação. Como alguém diz assim, meu chapa hoje em dia, né? E aí, meu consagrado. Quer dizer, era uma expressão da época. Aí tem gente que acha que isso tem uma conotação preconceituosa, quando não tem. E aí ela se arvora do poder e diz, eu sou todo poderoso, eu vou deletar a frase da época, a expressão da época, porque eu mando, né? Hoje eu tenho o poder do controle sobre a vida das pessoas, até o que elas dizem. Você vai dizer o que eu quero e vai ficar calado no que eu disser também. E aí vamos trocar essa expressão. Essa e outras. Então, há pessoas que estão... Eu entendo sim que essas pessoas fazem parte, mesmo sem saber, dessa grande corporação mundial que diz assim, a gente precisa destruir as pessoas. E a gente destrói de muitas formas, quer seja pelo aborto, quer seja matando os velhinhos, infelizmente. Aconteceu, está aqui no blog de Generalidades, aconteceu na Noruega, 23 pessoas morreram depois da administração de uma dessas, né, dessas várias, né, que estão aí trazendo. E aí tem gente que acha, é bobagem. Olha, eu não quero ser estatística. Tem gente que, não, isso é bobagem. Eu não quero ser estatística, eu não quero ir para o caixão. Eu quero ser jeito. Pois é. E aí, voltando ao ponto que eu estava dizendo, então há essa questão também de destruir a literatura e criar uma nova linguagem, uma nova língua dentro lá do próprio 1984. Mas deixa eu ir para o intervalo cultural, na volta, viu? A gente vai continuar conversando por aqui. Brito, se quiser, fica à vontade, viu? Vamos lá. Programa Conexão Brasil. Debates, entrevistas e caroço de prego, alguma coisa. Que bom que banha de galinha com uma folha de pimenta. Isso parece
O off ficou um ali, mas não tem estresse, tá tranquilo. Tá tudo certinho. Vamos continuar aqui nesse nosso outro bloco do nosso Conexão Brasil, conversando com o Marcos Cavalcante, que é aluno do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. O COF, ele também está aqui, já disse, como quiser perguntar, interagir, fica à vontade, o microfone está aberto. Marcos, ficamos com vamos dizer, por enquanto, o arremate dos movimentos globalistas, que são pessoas, são famílias dinásticas, elas têm, por princípio, determinar o que as pessoas têm que fazer ou pensar do jeito que eles querem. Também tem uma ideia de que tem muita gente no mundo, daí eu quero reduzir, né, a população. Se você procurar aí Tábuas da Geórgia, você pode procurar aí na aba daqui do Google, ou do Google, como queira, qualquer pesquisador seu aí, você vai ver, se você escreve Tábuas da Geórgia, você vai ver que lá existem inúmeras diretrizes, que muitas delas, como eu vou citar mais uma vez, estão neste livro aqui, A Conspiração Aberta do H.G. Wells. Eu estou citando ele várias e várias vezes, que é justamente para que você procure alguma coisa sobre isso. Consta, tanto nas Tábuas da Geórgia quanto neste livro, que há uma necessidade de reduzir a população do planeta. E isso ocorre por razões óbvias, né? Se eu preciso controlar o mundo inteiro, quanto mais gente tem, mais difícil é. E chega uma quantidade muito grande de pessoas, isso foge do controle. Então a gente tem que levar a condições, a um espaço amostral menor. E tem uma outra... Sim, o professor também havia perguntado se isso são pessoas. São, obviamente, há grupos humanos delineados, né? A gente pode falar, o professor Olavo fala em 3 grandes grupos globalistas, que são o trava-língua da geopolítica mundial. 3 grandes grupos globalistas. Se eu conseguir dizer isso 3 vezes bem rápido, ser simbólico. Aí há esses grupos, né, que os conhecidos, dito na teoria geopolítica do professor Olavo, são o califado muçulmano, a Irmandade muçulmana, que são diversos... obrigado. São diversos grupos islâmicos, agentes islâmicos, que trabalham em prol em vista de islamizar o planeta inteiro. Isso é um grupo globalista. Existe o que a gente chama de metacapitalista ou socialistas ocidentais, ou globalistas ocidentais, também é a mesma coisa, que são grandes famílias muito ricas e muito poderosas, como os Rockefeller, por exemplo, que estão aí desde a Idade Média, por exemplo. São incrivelmente ricos, os caras têm poder, ou melhor dizendo, os Rothschild, que estão desde a Idade Média, os Rockefeller não são tão velhos assim. Mas tem o Rockefeller, Rothschild, a família Ford, a família real inglesa, e mais. Caras como Jorge Soros, né? E muitos outros aí que não são difíceis de achar. Aqui no Brasil a gente tem o Jorge Paulo Lema, que é o dono da Ambev, e muitos outros grupos aí. Essas pessoas, elas adquiriram tanta riqueza, tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que dinheiro mais para ele já não é mais uma necessidade. Ele não tem mais com o que gastar. Então ele quer agora poder para controlar e enxergar o mundo inteiro como um tabuleiro de xadrez. E esse pessoal aí é um outro grupo globalista, né? E o terceiro, mas não menos importante, é o que o professor Olavo chama de bloco russo-chinês, que é uma união de 2 nações que sempre foram autocráticas, né? Que é a China e a Rússia. A Rússia até hoje é uma autocracia. Alguém pode dizer, não, mas lá há eleições e tal. Há eleições, mas todo mundo que ganha eleição é sempre o pessoal da antiga Cartas KGB. marcadas. Carta marcada. É igual como na Venezuela. Na Venezuela houve eleição e Nicolás Maduro ganhou com mais de 70%. 70% não, ova. Foi 90% dos votos, uma coisa assim. O Kim Jong-un, por exemplo, ele conseguiu ganhar a eleição lá na República Democrática Popular da Coreia do Norte. Democrático. Ele ganhou as eleições lá com 100% dos votos. Unanimidade. Por unanimidade, ou seja, até um cara da oposição disse assim, não, realmente, eu estou concorrendo, mas é melhor que o Kim Jong-un continue no poder. Aí, assim, a Rússia tem uma democracia desse tipo, né? Aqui no Brasil também a gente tem uma democracia maravilhosa, como dizia Roberto Campos. Você pode escolher todos os partidos socialistas que você quiser. Você tem o socialista A, o socialista B, o socialista C. Aí você escolhe qual desses você quer lançar candidatura e ou concorrer, e ou votar. Aí o que acontece? O bloco russo-chinês é uma reunião de 2 autocracias, 2 impérios autocráticos, que, em vista desse projeto de poder global, eles atuam. E esses grupos, né, que eu citei, os 3 grupos globalistas, eles às vezes estão em conflito, às vezes se ajudam, enfim. O ponto é que é o seguinte, eles são grupos humanos? São, obviamente. Mas eles são mais orientados por uma ideia, em face dessa ideia de governo global, do que mesmo pela condição territorial, condição humana, por aqueles vínculos específicos, né? Porque desses três grupos, só um pode ser delimitado territorialmente, que é o bloco russo-chinês, que são 2 nações.
a Rússia e a China. Os outros grupos não têm território fixo, né? Eles são pessoas movidas por alguma ideia, por algum anseio, que são os globalistas ocidentais e o califado muçulmano. Dito isso, como eu estava falando anteriormente, que a gente no primeiro bloco eu conceituei, né? Dei aquela introdução para explicar o que era globalismo. No segundo bloco, eu fiz a pergunta, sim, mas como isso chega aqui no Brasil? Aí eu citei o exemplo da Amazônia. Existem inúmeros outros exemplos também, né? Como esse envolvimento com o agronegócio e tal. E alguém pode se perguntar, sim, mas por que raios isso se opõe? Porque eu, enquanto cristão, tenho que me preocupar com isso. E por que isso se opõe a mim? Para me manter, primeiro, nessas definições desses blocos globalistas que eu citei, a coisa já começa por aí. O grupo o Califado Muçulmano, ele simplesmente não é cristão, por não ser cristão, inclusive é assassino de cristão, né? É fácil, eu não preciso estar dando exemplos aqui para você saber o que é que acontece com quem é cristão em país muçulmano. E assim, esse bloco, que é um bloco, ele obviamente, por razões óbvias, já é intrínseco nele mesmo, ele já é anticristão. Alguém pode perguntar, sim, mas espera aí, e os socialistas ocidentais, os metacapitalistas, enfim, esse pessoal muito rico, e o bloco russo-chinês? Já que a Rússia é um país cuja religião oficial é o catolicismo ortodoxo. Por que isso é anticristão? Como é que isso pode ser anticristão? Porque é o seguinte, o próprio Cristo disse pra gente assim, o meu reino não é deste mundo, dá a César o que é de César, a Deus que é de Deus. Né? Quando ele está na frente de Pôncio Pilatos, ele diz assim, mas você não é rei dos judeus? Por que você não vai lá e dá uma ordem dos caras encerrar esse negócio? Ele fala, o meu reino não é desse mundo não. O que ele está fazendo é uma separação entre o reino terreno e o reino divino. Ele está dizendo assim, o que é de César, o que é devido a César, a gente paga. Agora, o que é devido a Deus, a gente não paga a César. Paga a Deus. A gente paga a Deus. E com isso, há uma cisão de autoridade. Existe a autoridade eclesiástica e existe a autoridade temporal. O que o Cristo está dizendo é o seguinte, não se misturam essas duas coisas. O cristianismo é a única religião do mundo que separa a autoridade eclesiástica e a autoridade temporal. Pelo menos explicitamente, né? Porque outras variações religiosas podem vir a fazer isso, mas como um desdobramento teológico, uma reflexão sobre a doutrina que eles têm. No cristianismo, na doutrina de Cristo, Cristo diz isso explicitamente. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ali está claro, não tem nem o que discutir. Devido a isso, há uma cisão entre duas autoridades. Né? O que o Cristo está dizendo é, tem uma autoridade aqui e a outra lá. Só que para poder você criar um governo global e total, você não pode ter cisão de autoridade. Não pode haver diferença entre o poder da igreja e o poder do Estado. O poder do Estado tem que ser um mandamento divino e inegável, como um poder de um Leviatã. E isso que eu acabei de dizer não é uma frase minha, isso é uma frase do autor do Leviatã, Thomas Hobbes. Não é isso? Thomas Hobbes foi quem disse isso. Thomas Hobbes dizia que era necessário o poder do Estado tem que ser de uma autoridade impossível de se negar, com a força de um Leviatã. Você tem que juntar essa força toda. Curioso, eu citei Thomas Hobbes, mas eu estou diante de um outro livro, né? Esse livro aqui, ó, A Religião Civil do Estado Moderno, do Nelson Lema da Silva. Apesar de ser esse livro que eu estou, né, que é A Religião Civil do Estado Moderno, essa figura aqui, ó, que está na capa dele, que é uma imagem de um rei segurando um cetro, ele está sobre uma montanha, cujo corpo é formado por inúmeras pessoas. Essa é a capa original do livro O Leviatã, do Thomas Hobbes. A capa original do livro foi feita com esse desenho aqui. E essa imagem, ela representa justamente o desejo de poder global. Porque numa mão, você pode reparar que o rei, na mão direita, ele tem um cetro, na mão esquerda, ele tem uma espada. A espada representa o poder das armas, o poder do Estado, o poder militar. O cetro representa o poder eclesiástico. E o corpo do rei, eu não sei se está dando para vocês verem aí na imagem da internet, é formado por inúmeras pessoinhas. O que ele está dizendo é que é o seguinte, isso é o poder que vem da multidão. A multidão dá a chancela para o rei acumular o poder divino e o poder temporal. O poder eclesiástico e o poder temporal. Isso vai diametralmente oposto à doutrina de Cristo. Como eu expliquei para vocês anteriormente, a doutrina de Cristo diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que eles estão dizendo é o seguinte, dai a César o que é de Deus e de César. E qual era o Estado, quais eram os Estados que tinham esta estrutura? São os Estados pagãos, pré-cristãos. Para citar um exemplo, o Estado romano. Roma,
o imperador de Roma, ele era uma representação divina na Terra. Ele era a soma do poder militar, político e divino numa única figura. E essa é a definição essencial, porque assim, a gente escuta a definição propagandística de socialismo ou de comunismo. As pessoas dizem assim, não, o socialismo é o fim dos meios, é a total estatização dos meios de produção. Todo mundo vai ser dono de tudo. É aquilo que diz no Fórum Econômico Mundial. Você não será dono de nada e será mais feliz. Ou seja, você vai com um puta de um socialista. É isso que o Fórum Econômico Mundial está dizendo para você. Aí, essa é a definição propagandística. É como você perguntar para um cara, para o gerente da McDonald's, dizer assim, o seu hambúrguer, ele é o melhor? Ele vai dizer, claro, ou você espera que o gerente da McDonald's dizer, não, o melhor é o de fulano, dali do outro lado. Além de ser mais barato, ainda é mais gostoso, vai comprar lá. É claro que ele vai dizer isso, porque vai fazer propaganda do seu próprio produto. Então o socialista, quando se define, ele nunca vai dizer, não, o meu projeto de poder é um poder onde o poder das armas, o poder eclesiástico aqui, o poder das armas do outro lado, está junto com o poder de governo da população. Ele não vai dizer isso. Mas essa é a definição essencial de socialismo. Socialismo é precisamente isso. Você vai ter uma ditadura impossível de ser retirada do poder, porque os caras estão acumulando poderes que não deveriam nem ser deles, porque são divinos. Você não pode desobedecer o imperador. Você não pode desobedecer o faraó. O faraó, por exemplo, ele tinha um poder divino. Ele era uma representação. Inclusive, o Akhenaton dizia que ele era o próprio Deus ali na Terra. Né? Aí, assim, a pergunta que eu fiz no início desse bloco é o quê? Como é que o governo global ele fica diametralmente oposto ao cristianismo? É neste momento. É quando ele vai de encontro à doutrina cristã. Ele não pode reconhecer nenhuma autoridade, ou melhor dizendo, você não pode reconhecer nenhuma outra autoridade que não o próprio César, que não o próprio faraó, que não o próprio regente globalista, seja lá quem for. E a única maneira de fazer isso é indo de encontro com esse tal de cristianismo que está atrapalhando o jogo. Coisa que o Islã, por exemplo, não atrapalha. Porque não há... Veja, eu nem estou dizendo que o Islã é favorável ao globalismo. Existem muçulmanos que são. Mas o Islã em si não, sabe? Há discussão sobre isso, mas isso é uma coisa para um outro dia, para uma outra situação. Mas o Islã, ele não tem impedimento. Impedimento, assim, na doutrina literal do Islã, não tem impedimento ao globalismo. O cristianismo tem. Aí alguém pode perguntar também, beleza, mas eu não sou também cristão. Eu sou ateu, eu sou do candomblé, eu sou espírita, seja lá o que for. Mas por que esses caras vão de encontro à família? A lógica é precisamente a mesma. A família também é um núcleo de autoridade. Por exemplo, você quer fazer uma determinada coisa e seus pais vão de encontro a isso. De repente, eu quero entrar naquela universidade de sociologia, porque lá tem uma rapaziada bacana, ele gosta de um negócio legal, e fuma umas ervazinhas na mata lá dos dois irmãos. Aí seu pai fala assim, não, você não vai entrar nisso aí não. Mas como é que você disse pra mim? Eu estou dizendo que eu sou seu pai, pronto. Quando seu pai faz isso, ele é um núcleo de autoridade sobre você. Quando sua mãe faz isso. Ou até quando você, que agora acontece muito comigo, por exemplo, sou o filho mais velho da minha família, eventualmente eu tenho que fazer as vezes de um patriarca, apesar de não ser, porque meu pai ainda é presente, graças a Deus. Mas eventualmente você vai fazer as vezes de uma autoridade sobre o seu irmão mais novo que está fazendo uma besteira. E isso é inaceitável para quem quer um controle total, porque ele não pode reconhecer nenhuma autoridade que não ele mesmo. A família é um núcleo de autoridade. A família é um núcleo, inclusive, de passar um legado. Você, por exemplo, monta uma firma, uma escola, por exemplo. Eu tenho uma tia que ela tem uma escola e ela vai passar para as filhas. E as filhas possivelmente irão passar para as netas. E isso vira um legado. O Estado, esse Estado absoluto, com a força de um Leviatã, ele não pode reconhecer essa autoridade nos outros. Portanto, ele precisa também dissolver a família. Ele precisa que cada indivíduo humano seja um átomo solto, perdido no meio da multidão, que simplesmente obedeça bovinamente toda a opinião ortodoxa que ele queira. Se você prestou atenção, eu sei que eu sou prolixo pra caramba, eu sei disso, e se você teve a paciência de prestar atenção desde o primeiro bloco até agora, você vai ver que tudo o que eu falei está interligado com esse ponto agora. Você precisa ser um átomo solto que obedeça àquela opinião ortodoxa. Porque eles controlam a opinião nas redes sociais. Porque eles controlam aquilo que você deve comer ou não. Quando ele diz assim que você vai comer menos carne, depois vai querer que você seja vegano, e depois vai querer que você coma inseto. Porque ele precisa reduzir a quantidade de proteína do seu corpo. Proteína é produzida até para o cérebro. Você precisa ficar estupidificado. Você precisa ser burro para poder obedecer bovinamente o que eles querem. Você vai na rede social, vai no Twitter agora e veja
Quem obedece bovinamente a agenda certinha de esquerda, eu sou pró-maconha, sou pró-aborto, sexy livre, negócio de funk, não sei o quê. Vê lá a figura, não precisa nem citar um nome só sequer. Basta você ir no perfil do cara e veja como é que é o dito cujo. Você vai ver que é um indivíduo letárgico, fraco, com aquela cara batida, doente, cara de cracudo, entendeu? Porque é assim que eles precisam. Esse tipo de cidadão é um cidadão ideal para essa rapaziada. Aí, bom, é isso. Tem alguma colocação aí? Tem sim. Só para a gente, já estamos pertinho aqui do final, mas ainda dá tempo de falar um pouco mais. Então, deixa eu reforçar esse ponto, talvez possa ter ficado solto, não para você, mas para quem está do outro lado. Então, os globalistas não se sentem satisfeitos só de controlar, por exemplo, o que a pessoa come, o comportamento, o que ela veste, o que ela vai dizer ou deixar de dizer, mas também o seu maior opositor, que é o próprio Deus, né? Hoje nós temos uma religião que o representa aqui, né? O cristianismo. Então, como o cristianismo é uma grande barreira, também por conta de dizer, olha, nós temos respeitos diferentes, ou considerações diferentes a esses grupos. Quer dizer, o Estado a gente respeita, paga o que é necessário e tal. Nem sempre, né? Mas acaba que o imposto nem sempre é justo. E muita gente diz que é roubo e nos parece mesmo. E Deus é aquele no qual nós vamos adorar ainda, uma missa, um culto, ou frequentando a reunião, e assim por diante. Então, são grupos dissociados, são atividades diferentes. O cristão não é um anti-Estado, ele é um outro Deus. Ele é contrário a outro Deus. Não terás outros deuses diante de vós, a não ser a mim, né? Eu sou o único Deus. E aí o Estado, essas pessoas que planejam há muito tempo isso, e não estão num governo ou no outro governo, mas estão, às vezes, em muitas famílias e corporações, dizem, eu também quero controle sobre sua vida religiosa. Eu quero ser Deus. Deixa eu pegar outros dois exemplos sobre isso. Pega a China, os ditadores anteriores e o atual, né? Um monte de foto desses caras. Aí as pessoas ficam lá chorando, beijando, como se fosse mesmo o próprio Deus. Pega isso lá. Pega esses países que são comunistas e outras vertentes que nós temos com relação a isso. Então, eles se tornam deuses. Vamos trazer para o Brasil. Há certas figuras na política que pretendem a mesma coisa. Quer dizer, olha, né, eu sou intocável. Um dia desse, o ex-presidiário, o presidente presidiário, havia uma imagem dele aqui na cruz, como se ele fosse Jesus Cristo. Sim. O que eu entendi como sacrilégio. Por quê? Porque você está considerando aquele camarada como você Jesus. Olha, desculpa. É evidentemente um sacrilégio. Não é isso. Então, veja, até nessa demonstração pequena, e muita gente não percebe, é a troca do Deus verdadeiro pelo Deus Estado, ou alguém que o represente. Ou pela religião civil do Estado Sim. moderno, né, que é o nome deste livro aqui do Nelson Lema, que eu estou compartilhando aqui com vocês. E tem também um outro livro que eu não citei aqui pouco hoje, que é O Poder Global, Religião Universal, do Dom Juan Cláudio Sanaúja. Os três livros que eu citei hoje, né? A Religião Civil do Estado Moderno, O Poder Global, Religião Universal e o Conspiração Aberta. Os três falam sobre o governo global, só que esses dois últimos em específico, ele tratam desse tópico aqui, do momento agora que a gente está falando sobre a religião. No livro do Juan Cláudio Sanaúja, ele diz assim, ó, Poder Global e Religião Universal. E aqui no outro ele fala religião civil do Estado moderno. Porque, como o Jacaúna estava explicando agora, há uma necessidade da troca daquilo que você idolatra, né? Porque, como eu estava explicando anteriormente, o próprio Cristo ele separa o poder. E o poder global precisa ser total, ele não pode ser negado. Tal qual como Thomas Hobbes dizia lá no Leviatã. Tem que ser um mandamento. Obedecer à ordem do Estado tem que ser obedecer um mandamento divino. Você não pode ousar desobedecer, furar um sinal vermelho, porque aquilo não é a ordem do Estado. Aquilo é a ordem do próprio Deus, representado na figura do imperador, do César, do Kaiser, que o Kaiser inclusive vem de César, né? O faraó, ou seja lá o que for. E esses modelos pagãos de organização pré-cristã, é isso que está querendo se recuperar com o projeto globalista que a gente tem hoje em dia. O projeto globalista é um projeto de viés pagão. E também não é por acaso, agora essa é a parte mais, eu acho que é a mais insólita, por isso que eu fiz questão de deixar para o final, sabe? É a parte mais insólita desse assunto que a gente vai ver hoje. Se você pesquisar todos esses indivíduos aí, que são os porta-vozes do conhecimento da humanidade agora, gente que a ONU sempre apresenta como, olha, escuta esse cara aqui, esse cara é digno de ser ouvido e tal. Todos esses indivíduos aí, quando você vai ver quais são os símbolos que eles carregam, que representam a sua... assim, por exemplo,
eu ando aqui comigo com um escapulário. Né? Quem está vendo aqui online vai ver que eu ando com um escapulário, Nossa Senhora com o Menino Jesus. A gente carrega os símbolos daquilo que a gente acredita. Né? Quando você vai ver esses indivíduos que coordenam esse negócio, os símbolos que eles carregam são estrelas de Istar, símbolos da religião de Telema, do Aleister Crowley, símbolos egípcios de paganismo. E isso tudo não é por acaso, né? Porque essa elite que hoje que é bem proeminente, que governa o mundo através das sombras, todo esse pessoal, nenhum deles é cristão. Nenhum deles. Por mais que ele aparente ser. Basta você ver que, inclusive, eu falo até isso com um pouco de vergonha até, mas é verdade, o cara tem que admitir. Eu sou católico, mas se você vê o presépio que o Vaticano colocou... Que absurdo. Que absurdo, estava lá naquele presépio. Né? Você viu que anteriormente o nosso Papa Francisco, ele colocou uma estátua, uma imagem de Pachamama. Né? Pachamama não é Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mãe de Jesus Cristo. E a Pachamama é a mãe terra. É um símbolo pagão. Tá trocando um por outro. Estão tirando um pelo outro. O próprio Nietzsche dizia que você só destrói completamente aquilo que você substitui. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. E aos poucos a gente vai vendo que os nossos símbolos, os símbolos cristãos, eles vão sendo retirados das repartições públicas sob o argumento, o Estado é laico. Sim, meu filho, mas afirmar uma religião não significa obrigá-la aos outros. Quando eu coloco um símbolo católico ou cristão, de uma maneira mais genérica, numa repartição, não significa que eu estou proibindo que ninguém seja muçulmano. Eu só estou afirmando a religião daqueles integrantes daquele ambiente. E aqui no país, no Brasil, que é um país de maioria cristã, maioria esmagadora cristã, não tem nada de errado com isso. Não é uma ofensa eu afirmar a minha fé. Agora, é muito ofensivo você querer que eu cale a minha fé, somente para poder você não ficar ofendidinho. Aí o que é que acontece? Aos poucos a gente vai perdendo os nossos símbolos, aos poucos a gente vai perdendo as nossas representações históricas, né? Inclusive através das nossas cédulas do dinheiro, por exemplo. No dinheiro a gente tinha figuras como... a gente pode até discutir se ele era uma figura histórica importante, ou pelo menos boa, mas estava lá o Duque de Caxias, não deixa de ser uma figura histórica, como Pedro, Princesa Isabel. Hoje em dia o que a gente tem? Bicho. Um monte de bicho. Que não significa nada, sabe? Nada contra o bicho, mas qual é a representação que ele tem para a nossa história, para o legado brasileiro? Os símbolos cristãos vão saindo das repartições. Cada vez mais ser cristão se torna um negócio pegar mal e tal. Teve inclusive eu não sei se foi na América, ou se foi na Bélgica ou na Holanda. Eu não sei. Mas aconteceu isso e é fácil de achar até no Google. Um pastor protestante, obviamente, ele estava pregando em praça pública, dizendo um determinado trecho da Bíblia. Só que aí um grupo de militantes gaysistas, GLS, né, eles ficaram ofendidos com aquela frase que era da Bíblia. O pastor dizia assim, olha, o que eu estou dizendo aqui não são nem palavras minhas, são palavras de Deus, aqui, está escrito na Bíblia. Aí ele repetia. O grupo gaysista entrou com ação e o pastor disse assim, eu não vou me negar em dizer isso que está aqui na Bíblia não. Veio a polícia e fez o quê? Prendeu o cara. Ele estava dizendo que estava na Bíblia. Ele foi preso por citar a Bíblia. Teve um outro caso, isso aí foi na América mesmo, de um padeiro, não é a pessoa, confeiteiro, o cara que faz bolo, uma confeitaria, que disse assim, olha, chegou lá um par de homossexuais que queria casar, na igreja, inclusive, que era um escárnio, ele não pode. Eu não tenho nada contra caso você queira, quer dizer, eu tenho algo contra caso você queira fazer um casamento homossexual, mas eu não posso te proibir de fazer isso. A pessoa é para viver com quem quiser. Você quer fazer, boa sorte, irmão. Eu não tenho direito de me meter na sua vida, não, nenhum. Mas o ponto é o seguinte, você não pode obrigar a igreja a fazer o seu casamento, isso aí então você também não pode. Você quer fazer um casamento civil, sem problema nenhum. Vá lá, boa sorte, sejam bem felizes, desejo toda a sorte para vocês. Mas você não pode chegar na igreja e dizer assim, vocês vão me casar sim, porque eu quero e pronto. Eu vou casar nos meus termos e a igreja que se adequa a mim. Uma instituição de 2000 anos de existência não tem que se adequar a você não, meu nobre. Aí assim, os caras chegaram lá na confeitaria deste cara, que era cristão, eu não sei de que denominação, não sei se era protestante ou católico, mas chegaram lá na confeitaria dele e disse assim, olha, eu quero que o senhor faça o meu bolo, tá bom? Ele fez assim, olha, veja só, eu sou cristão, isso vai contra os meus princípios. Então eu faço o seguinte, eu indico ao senhor, tem a confeitaria de fulano ali, eu já até falei com ele desenrola para você, vai aceitar. Fale com ele, os caras disseram, não, eu quero a sua e pronto, eu vou pagar e você vai fazer. O cara fez, eu não vou fazer. Os caras processaram o cara e o cara estava passando por, eu não sei que fim teve essa história, mas ele passou por um baita perrengue, porque ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. E o que ele acreditava eram os princípios dele cristãos. E assim, cada vez mais
o calor dentro da panela vai aumentando, sabe? A população vai demorar um pouco para perceber, infelizmente, mas quem está com o imaginário preparado, como a gente estava falando previamente aqui com o Jacaúna, que a gente estuda a literatura de ficção, a gente prepara o nosso imaginário, permeia ele, a gente consegue ficar aberto a possibilidades que vão além daquilo que você consegue ver nas notícias do dia a dia, a gente já está percebendo esse tipo de coisa acontecer. E assim, o projeto está bastante avançado, né? Porque, como eu disse, quando eu vejo o sumo pontífice da minha igreja colocar um presépio onde há inúmeros símbolos pagãos lá, eu sei que a água já está dando na bunda. E daqui a pouco vai subir e vai bater no pescoço. Eu espero que alguma coisa aconteça para que isso refreie ou até recue. Mas a situação não está ficando melhor não, minha gente. Max, chegamos ao fim, mas dá tempo de você deixar as suas redes sociais. Talvez a pessoa do outro lado, eu quero brigar com ele, ou eu quero concordar com ele, ou eu quero saber mais. Eu sei que há opiniões convergentes e divergentes a respeito do que você trouxe. E você é livre para expressar seu pensamento. A gente nunca proibiu quem quer que fosse. Se alguém pensa o contrário, sabe que vem para cá. Mas deixa suas redes sociais, alguém pode querer entrar em contato com você para conversar mais. Olha, quem quiser brigar comigo na internet. Eu disse porque imagino que... Tô brincando. Quem quiser falar comigo na internet, olha, eu tenho um Instagram aí, Cavalcante Max. Eu acho que isso, nem tenho certeza. Estou meio por fora desse negócio. Bom, meu Facebook é Maxwell Cavalcante. Daqui a pouco eu vou ter que desativar porque o Facebook já não estava deixando ninguém falar nada, né? Mas o mais importante é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube chamado Cruzado de Direita. Cruzado de Direita. Isso, é como o nome do soco, né? E se quiser brigar, pode ir lá pro Cruzado de Direita. Você vai levar o Cruzado de Direita. Sim, meu Instagram é Cavalcante_Max, é isso aí. Cavalcante_Max, meu Facebook. I ou Cavalcante com I ou com E? É Cavalcanti, do italiano. Apesar de não ter nada italiano, é do italiano. Cavalcanti_Max. Facebook Maxwell Cavalcante, MAXWELL, com 2 L's mesmo. Cavalcante com I, Facebook. E o meu canal no YouTube que chama Cruzado de Direita. Lá tem alguns vídeos, inclusive tem um vídeo explicando o que é globalismo, a diferença de globalismo e globalização. Muitas outras coisas que eu apresentei para vocês aqui, inclusive as indicações de livro, essas coisas tem até mais lá. Tem vídeo explicando sobre janela de Overton, socialismo, liberalismo, neoliberalismo, que é um termo que acabou caindo em desuso, graças a Deus, mas assim, eventualmente esse negócio volta, você vai entender a diferença disso, liberalismo, e tantas outras coisas. Tem bastante vídeo interessante lá, apesar do canal estar um pouco encostado faz tempo, mas eu acho que é até bom lembrar que tem um vídeo que eu gravei no dia 28 de fevereiro, do ano passado, de 2020, quando no Brasil nós só tínhamos um único caso de coronavírus registrado. Veja bem, quem estiver duvidando pode entrar lá no meu canal, Cruzado de Direito, você vai ver lá. No dia 28 de fevereiro do ano passado, eu gravei um vídeo onde eu descrevi exatamente tudo o que aconteceu em relação ao coronavírus. Eu falei que a doença não tinha essa letalidade toda e que iam aparecer com a vacina, querer forçar, e o cara que ia vender a vacina seria o responsável por espalhar a doença no mundo. Eu disse tudo isso no dia 28 de fevereiro de 2020. Antes de começar esse negócio de fechamento e toda essa frescura aí todinha.